O Discordia de My Little Pony é um personagem meio roubado, porque como ele é a personificação do caos, ele tem um monte de poderes que poderiam ter sido úteis em determinadas ocasiões na série, mas os roteiristas só optaram por ignorar a existência dele nesses momentos. E isso fica ainda mais evidente quando descobrimos que com um estalar de dedos, ou garras nesse caso, o Discordia poderia ter feito a série tomar um rumo completamente diferente, ao ponto de que a G5 provavelmente não existiria se o Discordia tivesse usado os seus poderes de ressuscitação. Sim, o Discordia tem essa habilidade, mas pode ter um motivo para ele nunca ter usado esse poder com frequência. E é uma teoria tão doida que envolve o próprio Discordia, a G5 e até o Rei Sombra. Hello Crystal Ponies, aqui é a Laura Merepelial com mais um vídeo de teorias sobre My Little Pony. E a teoria do nosso vídeo de hoje é sobre o suposto egoísmo do Discordia. Na nona temporada de My Little Pony, descobrimos que o Discordia tem uma espécie de poderes curativos, já que durante o período que ele estava se disfarçando de Grogar, ele conseguiu ressuscitar o Rei Sombra, que havia morrido na terceira temporada. Mas aí que fica a questão, por que o Discordia não usou sua magia para ressuscitar as Many Six? Ou então outros personagens? Pois um fato muito triste sobre a quinta geração de My Little Pony é que todas as personagens que amamos e somos apegados já faleceram durante os acontecimentos da G5, pois ela se passa séculos depois da G4. E curiosamente, em um dos quadrinhos da G5, é revelado que o Discordia ainda está vivo. E a propósito, essa foi uma participação bem irrelevante, pois os personagens nessa edição falam pra Chuchu, mas no final eles não explicam absolutamente nada de importante, ou alguma coisa que realmente queríamos saber. Mesmo depois de todo esse tempo, pelas coisas que o Discordia fala e o jeito que ele age, dá a entender que as Many Six foram de arrasta há muito tempo. Então, por que ele não usou seus poderes de cura para ressuscitá-las? Bom, essa teoria é bem maluca, mas pode fazer um pouco de sentido. Pois a teoria diz que o Discordia não tem poderes de cura ou ressuscitação, pois aquele Rei Sombra que ele trouxe à vida na nona temporada é um clone. Um detalhe bem controverso sobre esse retorno do Rei Sombra na nona temporada é que nos quadrinhos ele havia se redimido e virado um pônei comum. E os quadrinhos de My Little Pony seguem a lógica de que algo só deixa de ser oficial quando entra em contradição com a série. Então aquele final feliz do Rei Sombra não é canônico. Ou talvez ainda seja. Talvez o Rei Sombra ainda esteja livre, leve e solto por aí. Então o Discordia apenas criou um clone dele. Alguns fãs até mesmo apontam como o Rei Sombra ressuscitado tinha alguns trejeitos muito parecidos com o do Discordia. E sim, eu gosto bastante dessa teoria, mas eu também tenho a minha própria versão, de que esses poderes de cura do Discordia são limitados, e que eles só deram certo com o Rei Sombra porque ele não é um pônei, mas sim um Umbrum, que são espíritos malignos que conseguem mudar de forma. Então talvez esse poder não funcione com pôneis orgânicos, ou então o resultado seja meio feio. Dá até pra juntar essas duas teorias, em um cenário em que o Rei Sombra realmente se redimiu, mas alguma coisa aconteceu que fez ele bater as botas. E quando o Discordia foi ressuscitá-lo, ele acabou voltando para sua forma original, da época antes dele virar um pônei comum. E por falar no Rei Sombra, é só eu que acho muita coincidência o fato de que os dois únicos personagens da franquia que têm poderes de ressuscitar os outros trouxeram justamente o Rei Sombra de volta à vida. Também tem uma teoria bem mais chatinha, de que eticamente ele não pode fazer isso porque é contra a ordem natural das coisas, e que trazer as Many Six de volta na G5 depois de tantos séculos dos acontecimentos da G4 seria muito cruel. Tanto que eu já fiz um vídeo explorando essa possibilidade, só que com a Twilight. Mas vocês sabem que a gente tá falando do Discordia, né? Ele tá pouco se lixando pra o que é natural ou não. Sem contar que o Discordia na G5 tava meio lelé da cuca. Então não duvido que o mesmo cara que reuniu vários vilões super perigosos para testar a Twilight seria capaz de trazer as Many Six de volta à vida por estar com saudades ou algo assim. E mesmo se a ética fosse o motivo dele não usar seus poderes nelas, por que ele nunca os usou durante a própria G4? Muitas perguntas e zero respostas. Então vamos ter que continuar nas teorias malucas mesmo. Por falar nisso, você também tem alguma teoria maluca pra justificar esse suposto furo de roteiro? Ou você só acha que foi egoísmo da parte do Discordia? Pode comentar à vontade porque a sua opinião é muito importante, é muito valorizada aqui e eu leio todos os comentários. Se você quiser pode deixar o like caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho das notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar vídeo novo. Essa agora é a parte mais importante do vídeo, pois é a hora de agradecer os membros do canal e tchau, até os próximos vídeos!